Continuando aqui agora o nosso segundo bloco para finalizar bonitinho. Acompanha aqui o estudo dirigido que a gente vai fazer e você vai perceber que eu vou bater ponto a ponto em cima de todas as observações que a gente já fez acerca do assunto. Primeiro, antes do verbo, temos o quê? A próclise. No meio do verbo, mesóclise. Depois do verbo, a ênclise. E aí vem as observações da gramática em si. Ênclise. A ênclise ocorre normalmente, e aí vem a primeira observação, com o verbo no início da frase. Isso aqui todo mundo cansado de saber, ó. Comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Recebe nada. Vou corrigir aqui agora, na hora. Que a gente faz é assim, é ao vivo. Vamos lá, receber o prêmio. Recebe nada, né? Espera aí, ó, receber. Show. Então agora a gente salva aqui e volta. Receber o prêmio. Beleza. Aí depois vem outras observações em relação à ênclise. Com o verbo no imperativo afirmativo. Olha só essa. Alunos, apresentem-se ao diretor. Mas, na verdade, não é porque tem um verbo no imperativo afirmativo. É porque ele, se tivesse sido colocado antes do verbo, estaria no início de uma estrutura. Observem aqui a vírgula. Então, é por isso que a gente não tem aqui a próclise e sim a ênclise. Mais uma vez, ó, com o verbo no gerúndio. Olha aqui, ó, modificou a frase, vírgula, tornando-a ambígua. Então, foi o fato da vírgula que impediu aqui de haver uma próclise. Então, no final das contas, saber que não pode ter a ênclise no início da estrutura é o suficiente, você vai matando essas regras todas que você tem que gravar. Aí vem aqui um opa. Opa! Na época que eu dava aula, o opa é para chamar atenção mesmo, né? Opa! Igual a Vera Verão. Na época que eu dava aula em pré-militar, dei muita aula em pré-militar. Aliás, eu vou voltar a dar aula em pré-militar, porque a galera é muito gente boa. Eu era saradão, né? Porque eu botava a molecada para pagar 10. Aí eles falavam, pô, professor, que opa é esse? É opa da Vera Verão? Aí eu ficava zoando, não, é otário, presta atenção. Agora vem aqui comigo, ó. O gerúndio vem, ó, caso o gerúndio venha precedido pela preposição em, ocorrerá a próclise. Porra, gente, ó, em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus. Inclusive, vou fazer uma recomendação. Veja, vai fazer diferença na tua vida. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. É um filme sensacional, um filme francês, mas veja com calma, tá? Sem ficar mexendo assim, ó, no WhatsApp, sem ficar escutando música, batendo papo com os amigos. Veja sozinho. Porque os primeiros 40 minutos, eu te confesso, serão sofridos. Você vai falar assim, caraca, eu odeio o Sidney, porque o Sidney falou para eu ver esse filme. Só que, na hora que desce, mais ou menos 40 minutos, 1 hora, caraca, agora aumentou para 1 hora, porque depende de cada um, tá? Você vai fazer assim, bah, nossa, que é isso? Que filme maravilhoso. É muito bom. Veja O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Não é um filme qualquer, não. Vai mudar a tua vida, a tua perspectiva em relação ao mundo, tá? Então, vamos lá. Aqui, galera, não tem mais a vírgula, como tinha na estrutura anterior. Agora, eu tenho algo antes. E aí, essa preposiçãozinha vai fazer de fato, até porque vai ficar estranho, né? Olha só a pronúncia, como é que vai ficar extremamente esquisita. Em tratando-se, parece que é uma outra palavra que você está formando. Então, ó, em se tratando, aí sim. Tem a questão da eufonia, né, galera? Agora, letra D, com o verbo no infinitivo impessoal. Este, sim, é enclítico para valer. Leia atentamente as questões antes de resolvê-las. Se eu tenho um verbo no infinitivo, aí a ênclise é de rigor. Se aparecer uma palavra atrativa antes, como uma palavra negativa ou qualquer outra palavra atrativa, aí neste caso do verbo no infinitivo, o processo de colocação pronominal se torna facultativo, como já vimos. Aí continuando aqui agora, galera, em relação à próclise, aí é que tem regra. Regra até dizer chega, mas a gente já domina. A próclise ocorre geralmente em orações em que em orações em que antes do verbo haja, e aí vamos lá, palavra de sentido negativo. Não, nada,
nunca, ninguém, e por aí vai. Então, ó, nunca me convidam para festas. Letra B, conjunção subordinativa. Quando te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Advérbio, assim se resolvem os problemas. Aí tem um opa que eu já chamei a atenção. Caso haja pausa depois do advérbio marcada na escrita por vírgula, ocorrerá a ênclise. Assim resolvem-se os problemas. Depois, pronome indefinido. Tudo se acaba na vida. Depois, pronome relativo. Não encontrei o caminho que me indicaram. Agora, ocorre também a próclise nas orações iniciadas por palavras interrogativas e exclamativas e nas orações optativas. Opa, tem aqui agora uma informação um pouco mais detalhada. As optativas são aquelas que exprimem desejo, a gente já sabe, né? Então, olha só essa primeira. Quem te disse que não viria? Como é que eu mato que essa é interrogativa? Porque tem o ponto de interrogação. Mas olha aqui, ó, pronome interrogativo. Depois, quanto me custa dizer a verdade? Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! E aí, ó, uma frase exclamativa. É só olhar para o ponto. Ponto de interrogação, ponto de exclamação. E aqui, ó, Deus te proteja, frase optativa. Mas vamos lá. Depois de todas essas observações que a gente fez em relação à próclise e que já tínhamos feito quando vimos as expressões partitivas, eu posso afirmar categoricamente que o que e o porquê são sempre palavras atrativas. Aí lembra aquele famoso filo porque quilo, que era, por exemplo, mais ou menos assim, ó, fiz o trabalho e quis. Não, e quis não, né? Fiz o trabalho porque quis o dinheiro. Aí com isso, ó, quem faz alguma coisa. Eu vou trocar pelo O, mas opa, termina com Z, eu corto e acrescento L. Aí vai ficar filo. Aí filo, porque. Aí aqui, ó, quis o dinheiro. Quem quer alguma coisa, verbo transitivo direto, o dinheiro objeto direto. Termina com S, eu vou cortar e vou acrescentar o L. Aí vai ficar, ó, filo, porque quilo. Assim surgiu. Mas o porquê não é uma palavra atrativa? Então a frase, na verdade, está equivocada de acordo com o padrão culto da língua da nossa amada Flor do Lácio aí da língua portuguesa. O certo aqui deveria ser filo, porque o quis. Já que o pronome vai ser atraído para junto do porquê. Então, aqui eu não posso dizer filo porque quilo, não é porque é estranho, não. É só porque o porquê, ele vai atrair o pronome para junto dele e a frase correta seria filo porque o quis. Agora, em relação à mesóclise, vamos lá. Em relação à mesóclise,
nós temos essas observações. Ó. A mesóclise só pode ocorrer quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Convidar-me-ão para a solenidade de posse da nova diretoria e convidar-te-ia para viajar comigo se pudesse. Agora, ó, caso o verbo no futuro, no presente ou no futuro do pretérito do indicativo venha precedido de alguma palavra que exija a próclise, aí eu vou ter o quê? Próclise. Não me convidarão, né? Não me convidarão para a solenidade de posse da nova diretoria. Agora, as observações mais difíceis. E por isso eu coloquei com cores diferentes para você se ligar na importância. Colocação dos pronomes oblíquos átonos nas locuções verbais e nos tempos compostos. Então aqui, ó, nas locuções verbais em que o verbo principal está no infinitivo ou no gerúndio, o pronome oblíquo átono pode ser colocado indiferentemente depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então aqui, ó, quero apresentar os meus primos que vieram do interior a alguém. Então você vai colocar quero lhe apresentar, ou então quero apresentar-lhe os meus primos que vieram do interior. Então olha só a posição, ó, nas locuções verbais em que o verbo principal estiver no infinitivo, terminação em Rzinho, ou no gerúndio, terminação em NDO, o pronome oblíquo átono pode ser colocado indiferentemente depois do verbo auxiliar, numa posição aqui enclítica em relação ao verbo auxiliar, ou depois do verbo principal, também numa posição enclítica ao verbo principal. Então, ou no meio da estrutura, ou depois da estrutura. Por que aqui eu não poderia colocar antes? Até porque não tem nada atrativo. Mas vamos lá. Aqui no gerúndio, ó, mais uma vez, depois do verbo auxiliar e depois do verbo principal. Ia-lhe dizendo e ia dizendo-lhe. Agora, ó, caso haja, antes da locução verbal, palavra que exija a próclise, o pronome oblíquo poderá ser colocado indiferentemente antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então, nas locuções verbais, nesses tempos compostos aqui, em relação à colocação pronominal, quando o verbo está no infinitivo e no gerúndio, ele pode continuar o pronome oblíquo ficando depois do verbo principal. E agora, por ter uma palavra atrativa, ele pode ficar antes da estrutura composta. Então, vai perder aquela posição do meio. Então, aqui vai ficar não lhe quero apresentar ou então não quero apresentar-lhe. Agora, é que vem a coisa mais puxada, com a estrutura no particípio. Então, vamos lá, ó. Nos tempos compostos e nas locuções verbais em que o verbo principal está no particípio, a colocação dos pronomes oblíquos átonos será feita sempre em relação ao verbo auxiliar e nunca em relação ao particípio, podendo ocorrer a próclise, a mesóclise ou a ênclise, conforme as orientações apresentadas anteriormente. Isso é só para você não dar mole, tá? Só para você não pensar, opa, eu posso ter aqui o pronome depois do verbo no particípio. Não pode ter de jeito nenhum. Então, aqui, ó, havia-lhe contado os verdadeiros motivos, nunca o tinha visto e ter-lhe-ia procurado. Ficou tímido porque se sentiu rejeitado. Se não o convidarem, sentir-se-á rejeitado. Pode ver, a gente nunca colocou depois do verbo no particípio. Sempre ou no meio da estrutura composta ou antes da estrutura. Jamais depois, mas é jamais. Agora, nas locuções verbais e nos tempos compostos, quando se coloca o pronome oblíquo átono depois do verbo auxiliar, pode-se usar o hífen ou não. Vou te devolver o livro amanhã ou vou te devolver o livro amanhã. Essa primeira parece muito a linguagem de Portugal e essa daqui é a linguagem brasileira mesmo. Aí agora, galera,
depois de todas essas observações, não é possível que a gente demole nas questões. Vamos lá. Substituindo-se os elementos grifados em segmentos do texto com os ajustes necessários, ambos os pronomes foram empregados corretamente em. Então aqui, galera, você vai perceber que o domínio da transitividade verbal é essencial. Ele quer acerta, né? Letra A, como posicionar os braços? E ele troca como posicioná-los. Até aí tudo bem. Quem posiciona alguma coisa, eu corto R e acrescento L. Tá tranquilo. Depois, alcançar os melhores resultados. Como, aí ele coloca alcançar-lhes. Mas peraí, quem alcança, alcança alguma coisa. Tanto que é alcançar os melhores resultados. Então não pode, porque ali o certo seria alcançá-los. Então essa daqui está errada. Letra B, não encontraremos maestria e negligenciarmos as habilidades. Vamos lá, ele coloca não encontraremos lá. Não encontraremos lá. Se não tivesse o não, encontraremos maestria, beleza. Eu cortaria o S e acrescentaria o L. Ficaria encontraremos lá. Mas como tem a palavra negativa antes, o pronome tem que vir para junto da palavra negativa. Então ficaria não a encontraremos. Depois, negligenciarmos as habilidades. Ele colocou negligenciar monais. Não, se está com R, S ou Z, eu corto e acrescento L. Aí ficaria negligenciar molais. Letra C. Especialistas dão instruções como utilizar uma raquete. Especialistas dão-nas. Opa! Som nasal, M ou N, o pronome vai... M ou tio, né? O pronome vai ficar com a letra N. Dão-nas. E aqui ainda poderia ter os especialistas Adão. Mas como eu disse para vocês na prova, o que acontece? Os caras acabam colocando aqui depois para ficar estranho mesmo. Então, ó, especialistas dão-nas, né? Feião, sempre colocam depois para ficar mais estranho. Sempre acabam colocando uma ênclise ali. E aí depois, como utilizá-la? Quem utiliza alguma coisa. Raquete é feminino singular. Então, a princípio, ó, gabarito, letra C. Depois, superar obstáculos. Ele colocou superar-nos. Não, R, S ou Z eu corto, acrescento L. Ficaria superar-los. Atingir uma meta, atingi-la. Aí sim. Letra E, não acrescentem novos troféus. Aí ele colocou não lhes acrescentem. Atrair, até ficou certo. Mas quem acrescenta, acrescenta alguma coisa. Então não caberia o lhes, e sim o os. Ficaria não os acrescentem. Depois, elas trazem recompensas. E aí ficou elas as trazem. Detalhe, o elas, pronome pessoal do caso reto, ele não é atrativo não, tá? Ali o processo de colocação pronominal é facultativo. Então, tanto faz dizer elas as trazem ou então elas trazem nas. Tanto faz, tá? Tanto faz eu dizer eu te amo ou amo-te. Não, perdão. Tanto faz eu dizer eu te amo ou então eu amo-te. É isso mesmo, né? Eu te amo ou então eu amo-te. Tanto faz. O processo de colocação pronominal com o pronome pessoal do caso reto ali na função de sujeito é facultativo. Ele não é atrativo, não. Gabarito, letra C. Questão 2. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes foi corretamente realizada em letra A. Duas figuras merecem atenção. Vamos lá. Quem merece, merece alguma coisa. Então, vou colocar aqui um objeto direto. A atenção é feminino singular. É o A, mas, opa, letra M, então, pronome nasal com na. Duas figuras merecem na. Gabarito, letra A. Vamos ver por que não são as outras. Letra B, poderá atingir a purgação. Não cabe o ler, pois quem atinge, atinge alguma coisa. Então, seria poderá atingir lá. Agora, eu até sei que poderia ficar aqui no meio também, né? Poderá atingir. Não tem problema nenhum. Agora aqui, letra C, dissecando a estrutura. Ele colocou dissecando-la. Mas peraí, não termina com a letra O? Não é vogal? Então pede pronome vocálico.
com vogal. Seria dissecando a. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Letra D. Letra D é uma pegadinha, ó. Provocar compaixão e terror. Fez quase tudo certo. Quem provoca, provoca alguma coisa. Objeto direto. Cortou o R, acrescentou o L. Aí colocou provocá-las. Só que o pronome ele é uma estrutura nominal, ele segue a questão da concordância nominal. Então aqui, compaixão e terror. É a compaixão e o terror. Quem é que manda na concordância nominal? É o masculino. Então aqui quem manda é o terror. Então seria provocá-los. Letra E, mandou organizar as festas. Aí colocou aqui mandou organizar-lhes. Mas quem organiza, organiza alguma coisa. Então aqui o certo seria mandou organizar-las. Então, gabarito de fato, letra A. Questão 3. Questão 3 está assim, ó. O segmento grifado está corretamente substituído pelo pronome correspondente, considerando-se também sua colocação em. Aí tem aqui, para substituir os próprios punhos. O certo seria para substituir-lhes? Ou para lhes substituir? Não. Quem substitui, substitui alguma coisa. Então, o certo seria para substituir-los. Depois, pertencem a outro capítulo da história. Pertencem a ele. Pode, mas também poderia ter pertencem-lhe. Porque o verbo é transitivo indireto, pede um objeto indireto regido pela preposição a. Aqui tanto faz colocar o lhe, ou então colocar o a ele. Gabarito, letra B. Letra C, que pode causar admiração. Aí tem aqui, ó, que pode causar-lo, mas admiração é feminino, então aqui pode causar-lá. Letra D, mas nunca provocará um sorriso, mas nunca lhe provocará. De fato, atrai, porque tem palavra atrativa. Só que quem provoca, provoca alguma coisa. Então aqui seria, mas nunca o provocará. Letra E, representam a intromissão do humor. Intromissão é feminino singular. Então, aqui não poderia ser o representam, e sim a representam, ou então representam-na. Como a gente não tem aqui o texto, mas olha só uma parada maneira. A questão começa com letra minúscula. Isso significa que esse recorte foi de um meio de um período. Então, muito provavelmente, lá no texto original, poderia ter uma palavra que tornasse o processo facultativo. Por exemplo, eles representam a intromissão do humor. Os humoristas representam a intromissão do humor. Então, poderia ter eles o representam, ou então os humoristas o representam, ou então eles representam-no, ou então os humoristas representam... Não, representam-no não, porque é a intromissão, né? Ou então eles representam-na, ou então os humoristas representam-na. Poderia ter tudo isso. Então, aqui o que está errado é o O, porque tem que ser o A, já que intromissão é o núcleo e é feminino singular. Questão 4. O segmento grifado foi substituído por um pronome de modo incorreto em. Letra A. Publicou um estudo em vermelho. O publicou. Quem publica, publica alguma coisa, tranquilo. Como eu falei, poderia ter alguma coisa antes, não tem problema nenhum. Letra B, fazer as pessoas acreditarem, fazê-las acreditarem, tudo certo. Letra C, resolveu tentar a sorte, resolveu tentá-la, tudo certo. Letra D,
citar os 3 detetives fictícios mais famosos, Mévio, Tício e Caio, né? Citar-lhes. Não, quem cita alguém, quem cita alguma coisa. Então, aqui seria citá-los, gabarito, letra D. E na letra E, tivera mais sucesso, tivera-o, tudo ok. Questão 5. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes no segmento foi realizada de modo incorreto em letra A, único veículo que mandava repórteres, único veículo que os mandava, sim, porque o que é atrativo. Letra B, impunha logo respeito, impunha-o logo, sem problema nenhum, porque é vocálico. Letra C, fazia questão de anunciar minha presença, fazia questão de anunciar lá. Ok, tem RS ou Z, eu corto e acrescento L. Letra D, um telefone para passar a matéria e um telefone para passar-lhe. Quem passa, passa alguma coisa. Eu corto e acrescento L. Então, ficaria um telefone para passar lá. Gabarito, letra D de dromedário. E na letra E, certo, ó, seguir caminhos, seguir-los. Não, é sugerir, né? Sugerir caminhos, sugerir-los. Questão 6. Assinale a alternativa onde a posição do pronome oblíquo átono, segundo a norma culta, está incorreta. Entendê-lo-ia, certo, verbo no futuro, pronome não pode ficar depois, nem antes, fica no meio, mesóclise. Letra B, pediu que eu me sentasse a seu lado. O que? Ele é atrativo, então ele atraiu o me para junto dele, mesmo tendo o sujeito eu aqui, tá? Não impede a atração, não. Quando eu tenho o que e tem um sujeito aqui depois dele, o processo de atração é mantido, não perde. Ah, então agora é facultativo porque tem o eu. Não é, não. Depois, far-lhe-ei uma blusa nova. Verbo no futuro, não pode colocar depois, coloca no meio, mesóclise. Letra D, me diga o seu nome. Opa, peraí, eu não posso colocar o pronome no início. O certo aqui é diga-me o seu nome. Gabarito, letra D. E na letra E está certinho, ó. Na carta que nos escreveu o que é atrativo, pronome junto dele. Questão 7, galera. Ninguém a olhava 2 vezes. Nessa frase, a colocação do pronome oblíquo está correta, porque o ninguém é um pronome indefinido e atraiu. Assinalar a alternativa em que a colocação do pronome oblíquo átono está incorreta de acordo com a norma culta. Letra A. Vou direto no pronome, envolvendo-se, certo, porque depois de vírgula, depois de estrutura, tem que ter a ênclise. Letra B. Ademais, dever-se-ia, certo, porque está depois de uma estrutura, então aqui eu tenho a mesóclise. Nem sei, nem já sei qual fiquei sendo depois que os vi, certo, porque o que é atrativo. Letra D, jamais dar-te-ia. Se tivesse uma vírgula, beleza. Como não tem a vírgula, o jamais é atrativo, pronome para junto dele, o certo seria jamais te daria. Então, gabarito, letra D de dado. E agora, nossa 8ª questão. E a gente trabalhou essa frase, ó. A frase, os alunos se destacaram, poderia ser reescrita sem prejuízo gramatical da seguinte forma. Os alunos destacaram-se, sim, para o CESP e para várias outras bancas, sim, menos para a IBFC. Mas como aqui é uma questão estilo CESP, certo. E, na verdade, esse é o certo. Questão 9 e nossa última questão. Na frase, eu te amo, a próclise é obrigatória? Não. É um processo de colocação pronominal facultativo, porque o eu, o pronome pessoal do caso reto, não é atrativo. Como eu disse a vocês, tanto faz dizer eu te amo ou então eu amo-te. Eu posso ter todas essas construções. Eu te amo, eu amo-te, amo-te, a única que eu não posso ter, te amo, e é a única que a gente usa no dia a dia praticamente, né? E para finalizar aqui, galera, ó, uma mensagem bacana, bem bacana para vocês.
No momento que você pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que fizeram você aguentar firme por tanto tempo. Caramba, já aguentou até agora, irmão? Então aguenta mais um pouquinho, que a tua hora vai chegar. Avalie aí a aula, por favor. Afinal de contas, foi feita com extremo carinho. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, vou pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.